A gente vai falar de um caso que normalmente os dentistas têm dificuldade em realizar, que são casos quando a gente pega um paciente que a gente precisa aumentar a dimensão vertical de oclusão dele. No caso desse paciente, foi feito um aumento de dimensão vertical de oclusão, apenas com a utilização de próteses, uma reabilitação oral total de todos os dentes. E o interessante é que esses dentes foram reabilitados sem desgaste e a gente só aumentou com as porcelanas. Para a gente chegar na altura ideal desse paciente, a gente não tinha conhecimento, era um paciente com um pouco mais de idade, não muito jovem. A gente usou um jig, né, que é um dispositivo interoclusal, relaxamos a mordida dele, fizemos uma moldagem prévia para saber em que posição ele estaria mais confortável e usamos um provisório que algumas pessoas usam até como um definitivo paliativo, que chama Snap-on. Seria um provisório apoiado sobre os dentes, só que sem colagem, como se fosse uma placa de bruxismo, só que com o formato dos dentes, com as cúspides, porque ele teria que usar isso 24 horas por dia, falar com isso e, se possível, até mastigar, para a gente ver se aquela posição estava correta. O paciente usou isso por 15 dias, me relatou que estava muito bem e que sentia muito conforto e não conseguia mais viver sem aquela placa, mesmo ela sendo solta, móvel e tendo dificuldade na hora de mastigar. Então ele usou essa placa e me relatou que estava muito bem, muito confortável e que quando ele tirava a placa ele sentia um desconforto enorme. Era como se fosse ele precisava de um calço na boca dele. E ele passou muitos anos sem aquele apoio, aquele calço. A partir daí eu moldei o paciente 2 vezes com essa placa e sem essa placa. E o laboratório Aero fez o enceramento a partir da altura que ele utilizava com a placa e nessa altura foi replicada as peças de porcelana. Quando ele era jovem, cerca de 30 anos antes dessa consulta, ele fez alguns tratamentos com outros dentistas que usaram resinas, e ele perpetuou, achou que aquilo era o ideal, era correto. E o que eu fiz foi só remover as resinas e moldar e mandar para o laboratório. E foi um caso que, apesar do grau de dificuldade, veio muito redondo. Teve apenas uma prova, mas essa prova foi mais por mim, para eu ter certeza que estava correto do que pela parte laboratorial. E depois de reabilitado isso tudo no arco inferior, eu comecei com o inferior, nós partimos para o superior. Aí no superior eu não fiz aumentos, mas eu só alterei a estética e nas regiões que ele tinha dentes descidos, nós fizemos a extração dos dentes descidos, colocação de implantes, na parte de cirurgia com o Dr. Laércio e depois reabilitamos ele só a parte estética e ficou incrível e o paciente está super feliz. E como um paciente com aumento de dimensão vertical, mudança de hábitos, a gente também fez a toxina botulínica para relaxamento do masseter temporal, a aplicação da toxina terapêutica. Mas para ele ter um relaxamento e não ter aquele apertamento de dente que os pacientes costumam tentar encontrar quando aumentam a dimensão. Mas no caso dele, como era muito necessário, ele se sentiu mais confortável aumentado do que quando ele passou quase a vida toda, metade da vida dele, sem esse aumento. A minha dica 4D para qualquer caso de reabilitação estética com ou sem aumento de dimensão vertical é um bom planejamento, uma boa conversa com o paciente para saber a expectativa dele, uma excelente moldagem, um enceramento perfeito e a transferência desse enceramento para a boca com o mocap. Dessa forma não tem erro, o paciente vai se ver como ele vai ficar e aí depois o caso vai correr redondo. Essa é a minha dica 4D. A minha relação com o laboratório Aero Prótese é muito boa.
todas as solicitações que eu faço, e olha que eu sou muito exigente, eu até falo, às vezes peço desculpas de ser chata, assim, mas é que é o grau de exigência que os meus pacientes me passam e eu não posso decepcioná-los. É muito boa, eles me atendem prontamente, eu tenho uma relação especial com eles, de eles realmente olharem os meus casos, me darem um feedback. E eu sempre, quando preciso falar, antes deles me darem esse feedback, eles me atendem, me dão as respostas que eu preciso. A gente troca informações, quando eu tenho dúvidas, eles me ajudam, e quando eles têm dúvida também, eles prontamente entram em contato comigo. Essa é a minha relação. É boa, muito boa.